Olá, queridos, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus. Meu querido, tem uma palavra aqui para você. Tem uma palavra maravilhosa. Tem uma palavra aqui para nós meditarmos. É um assunto que poucas pessoas gostam de falar, poucas pessoas gostam de comentar, mas é um assunto importante. É um assunto importante e nós vamos tratar disso agora. Queridos, você que ainda frequenta um templo religioso, seja honesto, seja sincero comigo e com você mesmo. Entre o dízimo e o divórcio, existe alguma relação? Você pode falar assim, mas como assim, Alberto? Como assim? A pergunta que eu fiz: você acha que dízimo tem alguma relação com o divórcio? Ou o divórcio tem alguma relação com o dízimo? Você pode dar a sua opinião e falar, eu acho que não. Outro pode falar, eu acho que sim. Tá. Então eu vou te fazer uma outra pergunta. Na igreja que você congrega, templo, você conhece algum membro da sua igreja que é divorciado? Você pode falar assim, eu conheço, mas membro? Tem membro da sua igreja divorciado? Eu acho que membro não. Olha, eu fui das Assembleias de Deus durante 45 anos. Me levaram a diaconato quando eu tinha 19 anos. Eu casei com 19 anos. No mesmo ano que eu casei, eles me levaram a diaconato. Com 20 anos, eles me levaram ao presbitério. Um ano depois, eu já estava no presbitério. Talvez porque eu sempre gostei de ler, estudar a Bíblia, dirigir EBDs. Muitas vezes o pastor me mandava em outras congregações para representá-lo, como presbítero e como diácono. Agora você vê, né? Porque eu sempre estudei a Bíblia, mas com aquela visão de ler e não entender. Tipo eunuco, sabe? E com 21 anos de idade, me levaram para evangelista. E com 23 anos, agora veja, com 23 anos, a minha convenção ao qual eu pertencia queria me levar ao pastorado, queriam e colocar uma congregação na minha mão para que eu pudesse dirigir. E eu disse não. 3 vezes a convenção quis me consagrar a pastor e eu não quis. Isso tudo com 23 anos de idade. O que eu quero dizer com isso? Que o assunto que eu abordei aqui, eu posso falar. Porque eu tenho uma larga experiência com isso. Onde eu congregava, na convenção ao qual eu pertenci, uma pessoa divorciada não podia ser nem membro de igreja. Preste atenção. O que eu falo como membro de igreja? Aquela pessoa que o secretário dá andamento, faz as carteirinhas de membro,
e distribui para os membros que ainda não têm a carteirinha. Mas se tivesse pessoas congregadas, divorciadas, não podia nem receber a carteirinha de membro. Sabe por quê? Porque eram divorciados. Mas por incrível que pareça, essas pessoas dizimavam. E os dízimos eram aceitos. Eu convivi com isso, queridos. Eu fui dirigente de congregações. Eu cheguei ao posto de ser o secretário, numa oportunidade, da nossa convenção aqui no estado. Eu tive a oportunidade de também ser o vice-presidente de um campo aqui no meu estado durante quase 2 mandatos. Então eu posso falar do assunto. Eu não estou falando besteira. Agora você veja o que é interessante. O divorciado, ele não pode ter a carteira de membro. O divorciado, ele não pode fazer parte do grupo de louvor, tanto homem como mulher. Não pode fazer parte do grupo de louvor. Não pode ter oportunidade para cantar, para pregar, para dar uma palavra. E não pode também, olha que aberração, esse divorciado, ele também não pode, preste atenção no que eu estou falando, pelo menos nas denominações pentecostais, ele não pode, de jeito nenhum, fazer parte de diretoria de igreja. O divorciado não pode. Não pode tomar santa ceia. Quem proíbe? A própria regra da instituição religiosa. Mas sabe uma coisa que pode? Sabe o que um divorciado pode? Entregar o dízimo. O pastor, ele não rejeita o dízimo do divorciado e nem da divorciada. Agora, por que não rejeita? Porque isto aí que vocês chamam de igreja nada mais é do que uma empresa que foi instituída ali para arrecadar dinheiro. Ela não foi instituída ali para pregar a suposta salvação. Os pastores mais caros do Brasil, você sabe quanto que é o salário desses pastores? É 200 mil. Você sabe qual é o salário do presidente da República? Eu estou falando salário. 47 mil reais. Você sabe quanto que um pastor ganha? Não é todos, não estou generalizando não. Esses pastores aí, das grandes igrejas, como as convenções dos estados, grande como São Paulo, Belém, Convenção do Nordeste lá em Pernambuco. Você sabe quantos que esses pastores ganham? 200 mil, 150 mil,
100 mil, 80 mil, 50 mil. Quanto que você ganha por mês? Você que é membro de igreja? Um salário mínimo? 2 salários mínimos? Esses pastores aí, eles ganham 10 vezes mais do que o presidente da República. 10 vezes não. Mas vou botar uma conta aí, 4 vezes 8, 32. Vou botar aí 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. 5 vezes mais do que o presidente da República. Salário de 200 mil, 150 mil. Aí, a pergunta que eu fiz, meu querido. Vamos falar de justiça. Por que que o divorciado, ele não pode fazer parte dessas coisas dentro daquilo que eles chamam de igreja, mas o dízimo dele não pode ser rejeitado? Por que que eles não rejeitam também o dízimo desses irmãos? Por quê? Se aquele irmão não pode cantar um hino, não pode pregar, não pode fazer parte do círculo de oração, aquele irmão ou irmã não pode fazer parte ali dentro das regras internas da igreja. Então por que que eles aceitam o dízimo? Porque é dinheiro, né? Você imagina se todos os crentes descobrissem na Bíblia que dízimo nunca foi dinheiro e sim alimentação, e todas essas pessoas que dão dízimo na igreja em dinheiro, se todo mês ele pegasse o dinheiro dele e convertesse em cesta básica e saísse pelas ruas onde ele mora, no município que ele mora, para visitar as pessoas que realmente têm necessidade e fosse distribuir o seu dízimo em forma de alimentação para essas pessoas que verdadeiramente têm a necessidade. Você acha que esses ministérios sobreviveriam? Sobreviveriam, não. Por quê? Porque aí o pastor não teria mais o seu salário. A igreja, a mulher do pastor, ela não teria mais aquele salário. O filho do pastor não teria mais aquele salário. É, meu amigo. Infelizmente, as pessoas precisam acordar. Precisam entender que obra de Deus... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu vou encerrar o vídeo. O seu pastor, ele te disse que a obra de Deus é o quê? É viajar, é gastar gasolina, é gastar dinheiro da igreja, é fazer um monte de coisa, né? É pregar, não é? Não é assim que o pastor fala? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu vou te mostrar como que eles pregam mentira para você. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. A partir do versículo 26. Eu vou ler o 25, que é uma pergunta, e depois eu vou ler o resto. Capítulo 6 de João, a partir do versículo 25. Está escrito assim, ó. Encontrando-o no outro lado do mar,
Quem encontrou? A multidão. Por isso, encontrando-o. Quando eles encontraram Jesus, eles perguntaram: Rabi, que quer dizer mestre, quando que chegaste aqui? Quando que o Senhor tinha chegado do outro lado? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vocês viram, mas foi porque vocês comeram do pão e vocês se fartaram disso. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. 28. Perguntaram eles: o que nós temos que fazer para executar as obras de Deus? Agora preste atenção na resposta de Jesus. O verso 29. Respondeu-lhe... Não. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta. 2 pontos. Crede naquele que ele enviou. Esta era a obra de Deus. A obra de Deus era a necessidade das pessoas acreditarem em Deus que tinha enviado Jesus. Por que os pastores pregam muito sobre missão? Porque missão arrecada muito dinheiro. Mas enquanto você está aqui no Brasil, conhecendo a palavra de Deus, você acha que lá na África, na Ásia e na Europa, o povo lá não conhece a palavra de Deus? Até porque o período da pregação já acabou. O evangelho da circuncisão foi pregado. O evangelho do reino de Deus foi pregado. Esse evangelho que você diz que prega hoje os pastores, isso aqui já foi pregado. A Bíblia, ela teve o seu ápice, o seu clímax, lá no ano 70. Ali acabou tudo. E para você entender o que eu estou falando, basta você dar uma olhadinha nos capítulos 8, 9 e 10 de Hebreus. Lá você vai encontrar. Tá bom, querido? Então esta é a relação que existe entre o dízimo e o divórcio. O pastor, ele rejeita tudo do divorciado, só não rejeita o dinheiro que eles levam aos pés do pastor. Tá bom? Pare e pense, porque Deus tem algo para mostrar para você e basta você querer. Tchau e fique em paz. Amém?